Vamos lá, estou aqui mais uma manhã, hoje dia 5 de agosto em Atibaia, pouco depois das 8 da manhã, é a hora que eu mais gosto de pegar poemas para ler. Eu li isso uma vez do poeta Flávio Viegas Moreira, meu amigo Flávio. Ele recomenda isso, né? Que a gente leia poesia de manhã, na hora de dormir, conto, crônica, algo mais rápido, assim, menos desafiador. Acho que essa é a proposta. E ao longo do dia, ler romance. É o mundo ideal, né? Mas nem sempre a gente consegue. A vida come a gente, né? Às vezes ele se dedica a essa erudição e sabe bem o que está falando. É a primeira vez que eu estou gravando já com o podcast no ar. Mostrei, sei lá, para 2 pessoas, 3 pessoas. E daí é diferente, né? Será que vai encontrar alguém que se encontra ali, né? Hoje a gente vai ler poemas da Ana Elisa Ribeiro, do Manuel de Barros e da Cecília Meirelles. Não exatamente nessa ordem, talvez. Ou exatamente nessa ordem. Essas gravações eu estou fazendo usando uma câmera fotográfica, uma Canon T3i, que foi minha companheira de trabalho nos últimos 10 anos. O meu amigo Aguinaldo Melo trouxe essa câmera para mim, confiei nele cegamente porque ele entende muito disso. Para ele, claro que foi um trabalho trazer, mas ele se dispôs e eu fiquei muito grato. Eu sou muito grato a você, Aguinaldo, pelas dicas, pelos ensinamentos, e por isso também. E essa máquina, eu trabalhei com ela fazendo vídeos de literatura. Muitas das entrevistas que eu gravei ao longo desses anos para editoras, ou para o Publish News, ou agora para a LabPub, eu usei essa câmera junto com uma Sony Handycam, que coitadinha, tá assim, despedaçando. Já a minha Canon com algumas avarias, mas firme. E essa câmera fotográfica que eu usei quase sempre como filmadora, eu a descobri, ou eu a redescobri, né, como câmera fotográfica em 2019, experimentando fazer fotos preto e branco com a lente 50. A lente 50 é uma lente muito especial, assim, que ela tem um enquadramento fixo, né? E ela dá um desfoque no fundo, assim, fica com um foco crítico, sabe? O foco tá aqui na orelha e o nariz já não tá, sabe? Dependendo da abertura. E fazer foto PB com a lente 50 foi muito legal para mim. A minha forma de brincar de Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, um super jornalista com a máquina nas mãos, um super pintor com a máquina nas mãos e, sem dúvida, um poeta com a máquina nas mãos. Tanto que, em sua obra, ele fala tanto de fotografia quanto de poesia. Acredito que na cabeça dele as coisas estão bem conectadas. Por que eu estou falando de fotografia aqui? É porque 2 dos poemas que eu escolhi hoje, que eu fiquei com vontade de ler, tem a ver com fotografia. Então, o primeiro é da Ana Elisa Ribeiro, um conjunto de poemas que ela batizou como Fuga de Cores. Porque o livro não é só dela, ela tem livros só dela, muitos livros só dela. Mas esse Boca na Palavra, Vias do Canto, é uma antologia. Uma antologia publicada pela Impressões de Minas,
uma editora que faz livros muito bonitos, e organizada pelo Mário Alex Rosa e o Wagner Moreira. Pelo que me contou a Annelisa quando me mandou esse livro, né, e eu agradeço muito a ela, é uma coletânea de professores poetas ou poetas professores. Então tem esse duplo valor de quem é professor e poeta, e que, sem dúvida, por ser, com certeza, ensina poesia impregnada, seja lá o que for que ensinem. É indissociável. PIB. Eu acabei de falar de preto e branco, né? Nas fotos em preto e branco. Temos quase 1000 fotos e apenas 2 em preto e branco. Dramáticas, feito óperas. Temos quase 1000 fotos e apenas 2 em preto e branco. A fuga das cores de nossas roupas e nem sombra dos seus olhos castanhos. É veloz o poema, né? Os versos são velozes. Temos quase 1000 fotos e apenas 2 em preto e branco. Mas ela destaca essas 2, né? Por que será que esse eu lírico está gamado entre 1000 fotos em 2 em preto e branco? Dramáticas feito óperas. Será que é esse o motivo? Temos quase 1000 fotos e apenas 2 em preto e branco. A estrofe se repete, mas quando algo se repete num poema, não é um refrão de música, apesar de que às vezes o refrão da música também tem esse sentido de oferecer as mesmas palavras ou a mesma sequência de palavras outras possibilidades de significação, né? Outro dia eu fiz um podcast tendo comido uma paçoca, uma lição, né, para não fazer isso de novo. E hoje eu estou fazendo, depois de ter acendido um incenso, ele me dá uma travada na garganta. É outro ensinamento. O terceiro ensinamento. Acredito que o dia escolha os poemas. Não é assim, não é uma coisa essencialista, como eu escolhi os poemas, né? Porque eram esses que eu escolheria a qualquer momento, a qualquer dia. Não é, o dia se impõe. Voltando ao poema da Ana. Então, depois dessa repetição, né, temos quase 1000 fotos e apenas 2 em preto e branco. A fuga das cores de nossas roupas e nem sombra dos seus olhos castanhos. Eu, quando escolhi fazer fotos em preto e branco, eu justamente pensei nisso, em abrir mão das cores que eu já tenho nos meus olhos o tempo todo. Eu não consigo fazer um filtro aqui, mas na máquina eu consigo. Diminuir as escolhas foi a minha escolha. Então eu não altero a abertura, como chama? Oh, meu Deus. O plano, né? Porque é uma lente fixa. Então eu tenho um quadrado que ou eu me afasto ou me aproximo fisicamente, mas a lente não me permite zoom e grande angular. E as cores. Eu escolho então o recorte, já
já é uma escolha grande. Escolho abertura, né? Se eu vou ter mais ou menos coisas em foco, né? Entrada de luz, ISO, tudo isso. Poderia fazer uma coisa mais radical ainda, que é ter um ISO fixo, uma abertura fixa, velocidade fixa. Só o que couber, o que for possível nessas condições, eu vou tirar foto. Seria bem radical. Eu não tinha pensado nisso, mas me pareceu interessante de repente. Mas enfim, minha máquina está aqui agora fazendo essa gravação. Eu curto muito esse poema da Ana Elisa, entre outros poemas dela, em outros escritos dela, e sobretudo sou muito fã do pensamento da Ana Elisa Ribeiro, de como ela desenvolve o pensamento dela. O segundo poema está no livro Ensaios Fotográficos do Manuel de Barros. É um livro de 2000. Ele que começou a publicar muito antes, né? Lá na década de 30. É o que me diz essa antologia. Essa publicada pela Leia, depois a obra do Manuel de Barros foi para a Companhia das Letras, né? Desse livro eu peguei um poema que eu costumo usar nas minhas oficinas de escrita, porque eu acho que ele é muito significativo, assim, quando a gente pensa em escrita. E ele também tem a ver com foto. Primeira parte, ensaios fotográficos. Tem uma epígrafe. Imagens não passam de incontinências do visual. Essa epígrafe é do Borges. Então aqui Manuel de Barros, um leitor de Jorge Luiz Borges. Entre as coisas que a gente aprende de uma epígrafe, né? A gente tem também outros poemas aqui com Clarice Lispector, Adélia Prado. Esse poema Ensaios Fotográficos, essa primeira parte, é uma primeira parte, porque tem vários poemas. É dedicada, ou melhor, tem a epígrafe do Jorge Luiz Borges. O fotógrafo. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, tentei, eu conto. Madrugada a minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador. Estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém, outro poeta no mundo, faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva. A foto saiu legal.
A gente, quando não é erudito, é o meu caso, precisa do Google para algumas coisas. Então, por exemplo, Nuvem de Calças é um poema do Mayakovsky. Eu não tenho o livro do Mayakovsky aqui, gostaria de ter. Eu sei que os irmãos Campos traduziram, né, Mayakovsky. Deve ter outras traduções. Mas eu estou querendo falar desse poema de uma coleção de fotografias do que não se vê, né? Talvez seja um poema que esteja dizendo que exatamente isso uma das talvez funções da poesia. Tem gente que não gosta disso, né, de usar essa palavra, porque função significa uso prático. Eu não condeno o uso prático da arte, não. Não sei por que é tão errado que o uso prático. O fato de estarmos como sociedade viciados em algumas praticidades, em alguns pragmatismos, isso é relativo também, não condena tudo, né? Então, um dos usos práticos da poesia é isso, é ser uma espécie de fotografia do que não se pode fotografar. E o poema dá conta aqui de fazer imagens sobre o que não tem uma definição visual. O perdão, a existência, o silêncio, o perfume. E é por isso que eu acho por isso não, entre outras coisas, eu me encanto com esse poema e eu releio com alguma frequência, assim. E tá marcadão aqui no livro, com 2 bagulhos de cola aqui, como chama esses marcadores. E além de tudo, ele é um passeio, né? Eu passeio com esse eu lírico, né? Nessa saída da festa com a máquina nas mãos, procurando essas imagens, ou procurando ou tropeçando nelas, né? Ele vê, tive outras visões naquela madrugada, preparei minha máquina de novo, quer dizer, ele tem a visão, daí ele prepara a máquina, né? Mas ele tá com a máquina, essa máquina, super máquina dele, fotográfica, que inclusive consegue fotografar o sobre numa paisagem velha, desabar sobre uma casa. Muito legal. A foto saiu legal. É curiosa essa escolha de palavras, né? Então, esse léxico simples, assim, não tem hermetismo na escolha de palavras. São palavras que a gente usa no dia a dia, só que daí reconstruídas de uma forma que ela se torne muito própria deste poeta. Eu acredito que essa seja uma das buscas mais importantes do fazer poético. Para fechar esse 3 poemas, a gente chega a Cecília Meirelles neste livro Solombra, que traz uma Cecília Meirelles mais recolhida, como é que eu vou dizer? Mais hermética, sim. Os poemas desse livro, Solombra, não têm títulos. E eles são todos em estrofes de 3 versos, né? Então, eles têm sempre o mesmo formatão. Aqui, ó. Estrofes de 3 versos, né? 1, 2, 3, 4 estrofes e um verso final.
fechando. Esse rosto na sombra, esse olhar na memória, o tempo do silêncio, os braços da esperança, uma rosa indefesa e esse vento inimigo. Ficou somente a luz do constante deserto e o sobrenatural reino obscuro do vento, com seu povo indistinto a carpir noutro idioma. Ideias de saudade em tal paisagem morrem. Que arroio pode haver de contínuos espelhos a repetir o que é deixado, por devota, solidária ternura e aceitação da angústia. Ah, deixarei meu nome entre as antigas mortes. Só nessas mortes pode estar meu nome escrito. Nome. Pequena lágrima atenta. Eu te dou sinceros parabéns, ou te chamo de absoluto maluco, maluca, se você me diz que entendeu o poema. Ah, não, entendi a mensagem, comunicou-me perfeitamente um pensamento. E essa é a conversa. Tem poemas que a gente identifica mais facilmente, né, as imagens, e apreende algumas coisas, porque o poema dá um pouco mais de chão, né, para isso ao leitor, à leitora, e outros como estes de Solombra e este que eu peguei como exemplo, que você lê e fala, mas o que está aqui, né? Eu entrevistei uma vez o Antônio Carlos Sequin, que fez inclusive o prefácio desta edição da Global Editora, de um livro que tinha saído em 63. Tem até uma foto da capa, né, de 63 aqui. Foi o último livro que a Cecília publicou em vida. Ela morreu em 64. Ele fala que, nesse prefácio, que reúnem-se alguns dos mais densos textos de sua obra, formando um livro austero e complexo que desafia o leitor a partir do próprio título Solombra. O Sequin fala que não é um livro de poemas que você vai ficar tentando compreender exatamente o que ela quis dizer e tal, que o desafio aqui é você se deixar levar no fluxo de palavras e apreender, que é outra das funções da poesia, a apreensão, que é uma forma muito poderosa, muito difícil de traduzir em palavras, de entendimento. Por que difícil de traduzir em palavras? Porque a gente costuma falar de entendimento como algo que eu possa exprimir. Entendi como funciona este telefone. Eu clico aqui, depois eu digito uma senha, daí eu aperto no ícone. Tá? É um entendimento que eu posso transformar num manual de instrução. Assim. Agora, essa apreensão é diferente, é um entendimento mais internalizado e que você não discerne, né, exatamente. Mas para que então um poema que eu não possa traduzir em palavras o que eu entendi dele? Porque ele me faz esticar as possibilidades de expressão. Lendo versos com palavras mais etéreas, assim, né? Esse rosto na sombra, esse olhar na memória.
A sombra é algo de contornos imprecisos, né? E definição nenhuma. A memória também é algo que não é como o perdão no poema do Manuel de Barros, que é a memória, né? O tempo do silêncio, duas coisas fugidias, né? Que não se definem com contornos. Os braços da esperança. Uma rosa indefesa, não esta rosa, mas uma rosa. E esse vento inimigo. Você vê que é uma estrofe com palavras completamente fugidias. Nada te traz para uma materialidade, uma imagem mais definida, que é uma das coisas que a gente costuma incentivar que os poetas e as poetas façam, né, em oficinas e tal. E que eu gosto muito, né, de ter uma cena, uma imagem que daí se torna metafórica. A escolha da Cecília Meirelles foi outra. Foi pelo fugidio. Ficar no fugidio, tentar transformar esse fugidio em uma imagem. Uma certa imagem. Ficou somente a luz do constante deserto e o sobrenatural reino obscuro do vento, com seu povo indistinto a carpir noutro idioma. Dá uma invertida no sentido das palavras aqui, né? Carpir noutro idioma. Ideias de saudade em tal paisagem morrem. Aí ela fala se pergunta, né? Que arroio que pode haver de contínuos espelhos a repetir o que é deixado. Então, o poema de palavras fugidias fala do que é fugidio na nossa vida, né? Não tem onde ver isso. Por devota, solidária ternura e aceitação da angústia. Aí diz que deixarei meu nome entre as antigas mortes. Só nessas mortes pode estar meu nome escrito e o nome Pequena Lágrima Atenta. Pequena Lágrima Atenta. A lágrima traz a ideia da tristeza, né? De certa dor. Pequena, de algo contido que dificilmente se exprime, se deixa ver, porém atenta. Talvez triste, por que atenta? Enfim, trouxe esse desafio, né? E uma justificativa para a existência dessa poesia, que daí não sou eu que vou dar, mas Randall Jarrell, nesse A Poesia e a Época, que é um livro, originalmente chama Poetry and Age, que é uma sequência de ensaios a respeito de poemas e poesia, né, e autores, publicado em Nova York em 53, e aqui no Brasil saiu na década de 60, se não me engano, mas eu não tenho a data aqui no livro, não tem a data da publicação. Tem só que é um suplemento de revista branca, né? O ensaio que abre, né, que fala a obscuridade do poeta. Eu rabisquei um trecho aqui que eu acho interessante, que é bem no começo. Fala, desde que a maioria das pessoas só sabe que o poeta moderno é obscuro, isto é, difícil e esquecido, ela estabelece naturalmente ligação entre os dois significados da palavra, né? Difícil, obscuro. Então decide que ele não é lido porque é difícil. Então, eu posso falar isso do livro Solombra. Né? Esse poema não é lido porque é difícil. Algumas vezes isso é verdade, diz o Jarrell,
Outras vezes, o reverso também é verdadeiro. O poeta parece difícil porque não é lido. Porque o leitor não está acostumado a ler a sua ou qualquer outra poesia. Eu acho isso. Há quem não concorde? Opa! É óbvio que há quem não concorde com isso. Mas para mim faz muito sentido, tá? Que a nosso entendimento do que é poesia que está comumente enganado. Se a gente lê um poema como quem lê... eu vou pedir ajuda do Antônio Cândido de novo aqui. Em estudo analítico do poema. No trabalho criador, o poeta usa palavras na acepção corrente, usa palavras dotadas de acepção diversa da corrente, mas que é aceita por um grupo, usa palavras dotadas de uma acepção que ele cria e que pode ou não tornar-se convencional. O poeta cria sua linguagem oscilando entre a afirmação direta e o símbolo hermético. Muitas vezes, o elemento simbólico não está na especificidade das palavras ou na sequência de imagens, mas no efeito final do poema tomado em bloco. A poesia depende de uma acuidade e potência invulgares dos sentidos, baseadas na riqueza emocional. Um sistema adequado de palavras que deem a impressão de experiência vivida, sentida, palpável e não de um raciocínio. Aí, o poeta usa as palavras em sentido próprio ou figurado, mas tanto num caso quanto no outro, de maneira diferente do que ocorre na linguagem cotidiana. Essas aqui são os entendimentos assim vão aproximando, né, esses dizeres de gente como Antônio Cândido. É essencial para nós. Vão nos aproximando das chaves que podemos usar para se aproximar dos poemas. A leitura do poema sempre está na chave da possibilidade, né? Pode ser isso, pode ser aquilo, a não ser quando eles são mais discursivos e de entendimento mais direto. Mas esses poemas que eu escolho normalmente são, e os que eu mais gosto, são os que me desafiam, né, a buscar algo que eu não pego completamente. Isso eu sinto que me ajuda a expandir um pouco as possibilidades de expressão.